Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão sobre a Vida. Tá chovendo aí? E com muita chuva, hein? Se vocês escutarem aí, ter dificuldade de escutar, é o barulho da chuva que tá forte aqui hoje, hein? Nossa. Lembrando que o programa de hoje é gravado. A gente não sabe se no dia de hoje tá chovendo, né? Isso, vamos corrigir. Na hoje... verdade tá gravado hoje, né, Luiz? Tá gravado. Que dia que é hoje, Gouveia? Olha aí. Dia 14 de abril. E gravamos no dia 7, né? Esse programa vai ao ar dia 14. Então dia 14 a pessoa vai falar, mas tá um sol aqui, que chuva é essa? Esses meninos são mentirosos. No dia 7 está chovendo. Mas hoje, que nós estamos gravando dia 7 de abril de 2026, uma chuva muito forte aqui na região da Timóteo Penteado, aqui em Guarulhos. Então é um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa de número 329. E aonde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nádia Januário, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp 11 985 17 6385 da família Web Rádio ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br para que possamos sugerir, para que vocês possam sugerir novos temas. Então pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Olha, Nádia, Marcos Aleixo, Luiz Leite. Chuva atrás do meu benzinho. É verdade. Então, eu sou Luiz Gouveia e também desejo a todos vocês muita luz, muita paz e muito amor para todos os ouvintes da nossa família Web Rádio. E aqui nós estamos para desenvolver novos temas que levem a nossa reflexão sobre a nossa caminhada no mundo espiritual, aqui no plano terrestre, né, também. De onde viemos? É uma pergunta. Por que nós viemos? Outra pergunta. Para onde nós vamos? Outra pergunta. Todas essas são interrogações que nós nos fazemos. E aí, se você continuar conosco, você vai ter aqui no nosso programa alguns trechos do que as propostas espíritas possam nos trazer. E hoje, no tema principal, é Espiritismo e Ciência. Novas visões que nos incomodam. Espiritismo e ciência. Porque às vezes a pessoa vem com ideias novas e você fica incomodado. Vamos ver isso aí. Isso tudo numa visão clara do Espiritismo. É isso. E agora, nesse momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de atividades radiofônicas, trazendo para esta instituição de ensino, formando uma parceria com a Web Rádio, onde os alunos estão tendo a oportunidade de realizar suas próprias criações em diversas áreas da vida humana. Estão tendo aí programas, os alunos aí bastante, né, Luiz? É bom, é bom. E é um lugar agradável, uma instituição de ensino agradável. Estamos bem alojados, um estúdio bem legal. Mas não chove aqui não, viu? Hã? Aqui não chove não. Não chove não, mas aí fora está chovendo bem. Na região está chovendo bem. Vai lá, Nádia. Lembrando que é do dia 7 de abril que está chovendo bem, né? E hoje é dia 14, né? Gravado, né?
Então, um imenso agradecimento à direção do Colégio Marconi. Sim, e agora vamos falar sobre conscientização ou consciência de higienização. Lavar as mãos, né, fazer higiene das mãos, alimentos, tomar cuidado com a vestimenta quando nós saímos de casa e retornamos, a questão de calçados, a roupa com a qual nós saímos, porque toda essa questão ela é muito importante para que nós possamos manter a vida saudável, longe de vírus e bactérias. A importância da desinfecção da mão com álcool, água e sabão, e principalmente depois dessa questão aí da Covid-19. Então é importante essa atenção, lembrando também que já começou a campanha de vacinação 2026 contra a gripe. Então vamos aproveitar essas oportunidades, porque afinal de contas a vida é bela. E aí começou também, mas só para o pessoal que trabalha nos postos de saúde, pessoal da saúde, a vacinação da dengue. Olha, a dengue ela derruba a pessoa, que eu já peguei a dengue uma vez. Ela é danada, eu parece. não conseguia nem levantar direito, viu? O negócio ela é dura. E aí desenvolveu-se uma vacina agora contra a dengue. Isso é bom, não é? Os russos dizem que até vacina contra o câncer. Olha só. E aí é aquilo lá, é o mundo, é o planeta Terra em direção ao mundo de regeneração. Eu diria que é a ciência a favor da vida. Né? Verdade, né? Então nós estamos hoje, vamos atender mais um ouvinte com o seu questionamento, porque é o trecho que a gente fala, a casa espírita e o frequentador. No caso, não é bem a casa espírita, é o programa focando e o nosso ouvinte. E quem pergunta hoje é a dona Noeli Costa Guinzo. E quem começará a responder será o nosso amigo Marcos Aleixo. Eu vou até tirar um pouco isso aqui porque eu fico meio incomodado com isso. Então Marcos Aleixo é o que vai começar respondendo. E essa nossa ouvinte, a Noeli, ela diz o seguinte: Marcos, eu estava assistindo uma palestra e ouvi do orador o termo espírito errante. E fiquei com vergonha de perguntar. Aí você, por favor, me responda, o que são esses espíritos errantes? Explica para mim. Na verdade é uma designação, não é de estar errado, né? Mas uma orientação que é o estado que o espírito está no mundo espiritual, né? Eu cheguei a ler essa conclusão que o senhor coloca aqui, senhor Luiz. O que os espíritos falam? Que quando nós estamos no mundo espiritual, entre o intervalo de uma reencarnação e outra, no estado errante, estamos aguardando uma nova encarnação. Aí eles dão essa designação de espírito errante. Até o senhor colocou aqui, senhor Luiz, significado da erraticidade, que a erraticidade é o mundo espiritual. Caráter do que é errático, erradio, errante, que anda sem destino ou vaguear. Condição dos espíritos não encarnados, que não estão em corpos carnais, entre duas encarnações. Isso. Só que assim, a única diferença aqui é que eles não andam sem destino. Andam sem destino aqueles que estão ainda em desequilíbrio. Aqueles que já estão equilibrados estão já com destino lá no mundo espiritual. Mas esse é simplesmente uma designação que os espíritos dão, que é o estado errante, da erraticidade. Como é erraticidade, você está no estado errante. É o espírito. É porque o nome errante, viu, Aleixo? Às vezes a pessoa confunde que ele vive sempre no erro. E não é isso, né? Errante é vaguear. É quando você vagueia por aí vagueia também não é sem destino, como você falou, né? É um espírito que tem também as suas missões no mundo espiritual, tem toda uma característica, não é porque nós morremos que vamos ficar
tocando harpa, não é isso. Não é? No mundo espiritual você tem uma série de atribuições que você está incumbido. Lógico, desde que você tenha essas condições. Porque também, Marcos Aleixo, tem espíritos errantes que estão aí sem destino. Tem. Então, o quê? Sem destino. Também tem. Que ficam na crosta terrestre achando que ainda está vivo. A pessoa nunca estudou esse respeito, a pessoa não percebeu esse respeito. E é muito comum a gente, às vezes, conversar com determinados espíritos e eles ainda não saberem que morreu. Para eles estão vivos, porque eles estão andando para lá e para cá, encontram com outras pessoas e acham que estão vivos. E aí você vai falar para... Só que ele acha assim, ele está vivo, mas ele vai na casa dele, chega na casa dele, ele quer falar com a mãe, quer falar com um parente e ninguém dá bola para ele. Ele fala, caramba, eu falo com as pessoas e ninguém me responde. Por quê? Porque ele ainda não entendeu esse processo da morte. Mas uma hora ele entende e ele vai ser encaminhado. Então, porque não existe sofrimento. Os espíritos não deixam com que as pessoas sofram. Tudo no seu tempo certo, tudo na hora certa. Sim. Quer falar, Nádia? Então, primeiro, senhora Noeli, ótima pergunta. E, assim, para nós, para todos nós, a gente não tem que ter motivo para vergonha, né? Porque nós não sabemos tudo. Tem sempre alguma coisa que a gente não sabe. Então, é sempre bom, sempre a gente fala aqui no programa, questione, pergunte, opine. Então, tem uma dúvida, é isso mesmo, pergunta. O termo errante é bastante comum na literatura espírita. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele fala, né, sobre o significado do espírito errante. E ele tem lá a questão de uma definição que o Marcos colocou, que são espíritos que já desencarnaram, ou seja, não estão mais ligados a um corpo físico, mas ainda não reencarnaram. E eu também, né, quando eu comecei o estudo, eu ouvi bastante essa questão, na primeira vez que eu ouvi, melhor dizendo, a questão do espírito errante, eu justamente conectei com o erro, e eu achava que eram os espíritos que erravam. Aí eu falava, nossa, será que eu sou uma errante? Né? Mas aí depois eu fui ver o que é no estudo, a gente perguntou para o nosso professor, e aí eu entendi bem o termo, que tem a questão da erraticidade, então isso é muito legal. O estado intermediário, ele vive numa condição de espera, ou seja, entre a preparação e o aprendizado, entre o quê? Uma encarnação e outra. E a errância, né, que faz o termo, né, o significado do termo, na questão de perdidos, no sentido negativo. Não no sentido negativo, mas sim sem o corpo físico, em trânsito, aguardando uma nova oportunidade de renascimento. Então, é uma questão bem interessante. E é interessante porque aí abre um leque muito interessante para a gente explicar o que acontece depois da morte. Porque o que acontece depois da morte? A pessoa desencarna. Aí os espíritos falavam para Kardec, isso você vai encontrar muito no livro Céu e Inferno. Ela vai passar por um período de torpor. Vamos dizer assim, é como se você está chegando num local e você não sabe o que aconteceu comigo, que não é para todo mundo, hein? Porque também tem aqueles espíritos que já antes de morrer já estão preparados, já estão se preparando antes da morte. Então a pessoa vai se desligando aos poucos. Mas eu falo para aqueles espíritos que têm aquela morte súbita, né? Aquele espírito que tem um AVC, pum, morreu. Tem um derrame, que é o próprio AVC, tem um problema vascular. Tudo isso que eu estou falando é AVC. Então,
na realidade, a pessoa tem qualquer coisa, ou foi atropelada, ela está passando, que nem nós tivemos, principalmente na internet, ela está passando embaixo de uma marquise, a marquise cai, uma pedra, a pessoa morre. E assim vai. Uma série de mortes que acontecem que pega a pessoa de surpresa e ela fica sem saber direito o que aconteceu. Ela, conscientemente, ela fica sem saber. O corpo dela faleceu. Mas ela, espírito, continua viva, né? Então, o que vai acontecer? Logo, se possível, espíritos amigos, que são amigos, porque quando você reencarna, todos nós temos um espírito protetor. A gente tem pessoas que chamam anjo guardião, outro é espírito protetor, outro é amigo, sei lá. Esse espírito protetor, ele nos acompanha a vida toda. E depois da morte também. Ele está lá. Então, muitas vezes, esse espírito protetor vai se aproximar da gente e vai falar, olha, vai preparar você, porque às vezes ninguém quer morrer, porque quando você está vivo, você não quer morrer. Então, aí o pai fala, olha, aconteceu isso, e às vezes a pessoa não entende. Então, ele é obrigado a levar esse espírito numa reunião ou próximo de alguém que tenha mediunidade para ele tomar aquele choque anímico forte para ele entender. Então, é todo um processo para você entender que você já não tem mais o seu corpo físico. Então, os espíritos falaram para Kardec, você tem aquele espaço de torpor, aquele espaço de inconsciência. Mas logo você começa a enxergar os seus parentes que já desencarnaram antes de você. E esses parentes vão te explicar, olha, é assim, começa a te explicar. É como se você entrasse numa fábrica nova, um empregado novo, sem saber direito como mexer nas máquinas, como se portar dentro daquela empresa. Aí os funcionários mais antigos vão te explicar aquilo. E depois da morte é isso, seus próprios parentes, amigos, eles vão se aproximar. É interessante, porque às vezes, hoje em dia, aqui no Brasil, nós somos 4% de espíritas que estuda a vida depois da morte. 4%. Se nós somos 200 milhões, 4% nós somos 8 milhões de espíritas aqui no Brasil. E no mundo? No mundo são bem menos, né, em relação ao mundo. Quantos bilhões de pessoas que moram no mundo? Aproximadamente 8, né? Então, mas no mundo não tem só o espiritismo que fala da vida após a morte. Tem o budismo, tem outras crenças que falam da vida após a vida. Então, vamos dizer assim, fora o espiritismo, tem outras que falam da vida após a vida e da continuidade. Mas a doutrina espírita é a que mais vai a fundo a esse respeito. Então, o número de pessoas que ainda não entendem o que se passou é muito grande. Por isso que os espíritos falam, ainda tem muita gente que fica vagueando por essas pessoas. Então, na rua, estão andando para lá e para cá sem saber para onde ir, até o momento que eles sejam orientados. E é isso. A vida depois da vida é interessante, não é? Aí a gente vê esses filmes, né? Teve o filme aí lançado, filmes falando do André Luiz e outros filmes, falando da vida após a vida. Mas, o que nós aprendemos desde pequenininho? Que você vai morrer e vai aguardar o momento do juízo final.
isso confunde muito as cabeças das pessoas, mas que juízo final? É o julgamento, para ver se você foi bem ou foi mal. Aí todo mundo em sã consciência, qualquer pessoa em sã consciência, Aleixo, sabe que pisou na bola em algum momento. Todo mundo sabe. Porque nós não somos ainda perfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Então aí que a doutrina espírita entra explicando. Não, você está em evolução, você está em crescimento. Então, você acaba adotando um tempo de errante, vagando, ou seja, você vai ser designado, olha, você vai ajudar esse grupo tal, você vai ajudar aquele espírito tal, você vai ajudar um colega que você tinha, ou seja, você não vai ficar sem fazer nada, você não vai ficar no ostracismo, né? Querem falar? Fala aí, porque não. Tem mais tempo ainda, tem mais alguns minutos. Não, tá tranquilo. Acho que foi bem, né? Foi bem? Foi bem então vamos lá. Então, continua. Tá, quem continua? Aí eu vou falar sobre a USE Intermunicipal Guarulhos-Arujá, que realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, para homenagear pessoas que realizam trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizando encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria, homem espiritual. Isso. E no dia 19 a 21 de junho de 2026, nós vamos ter o 19º Congresso Estadual de Espiritismo, da USE. Serão 3 dias de estudo, reflexão, discussão, palestra. E o tema central é o Centro Espírita no novo tempo. Nossa, eu estou com soluço, estou parecendo uma pessoa que eu conheço. É nossa água, é nossa água benta essa. É. Fluidificada pela equipe espiritual da USE, está então, fluidificada. O local desse evento é lá no Teatro APCD, que fica na Rua Voluntários da Pátria, 547, aqui em Santana, a 3 minutos do terminal rodoviário. Então é uma faculdade que cedeu o seu espaço e a USE vai fazer, então, do dia 19 até o dia 21 de junho. E se você quiser fazer a sua inscrição, é só entrar no site da USE de São Paulo. Você põe usesp.org.br e lá você entra tem lá congresso, você clica lá e faz a sua inscrição. Ou senão você pode ligar na USE. E o dia todo tem gente lá que possa te atender. O DDD é 11, o telefone é 2950-6554. Então tá bom assim, 2950-6554, você vai falar, uma pessoa vai te atender, vai falar, olha, eu queria saber mais do congresso, queria fazer inscrição. Aí a pessoa vai te encaminhar, isso vai te dar uma oportunidade de participar. Então, do dia 19 até o dia 21 de junho agora. Tudo bem, Nádia? Sim, e agora chegou o momento que... Exatamente nesse instante, estamos iniciando o segundo bloco do programa, focando uma visão espírita sobre a vida. Bom, então agora nós vamos falar de um tema. Eu e a minha voz não sei se é bom. Se eu pererecar aí, vocês... É o seguinte, deixa com a gente. O tema é Espiritismo e Ciência. Ele fala assim, Espiritismo e Ciência, as novas visões que incomodam. E aí vamos dar uma lida, que é um artigo que o meu amigo Wilson Garcia fez, que ele fala assim, quando a verdade desestabiliza, que é a ciência, crise e reconstrução da felicidade. Isso está num portal chamado Expediente Online
Espiritismo e Mais. É o Wilson Garcia que escreve, um amigo, um repórter. Hoje é dia do repórter. Não. Dia Jornalista, 7 né? foi dia do Dia repórter. 7 foi dia do repórter. Então ele que Hoje- fez. Aí ele fala assim, ó. O que ele fala no artigo dele? Muitas pessoas rejeitam as verdades científicas, não por falta de informação, mas por um instinto de autopreservação. E é mesmo, a gente tende a refutar as novidades, né? Elas intuem que certas descobertas, ao se imporem, não apenas corrigem equívocos, mas também abalam estruturas profundas de sentido. A vida, organizada em torno de crenças que ofereciam orientação e conforto, de repente perde o eixo. Olha só. A felicidade, antes acessível por caminhos conhecidos, torna-se um projeto incerto. Em certa medida, essa resistência não é infundada. A história da ciência confirma esse caráter perturbador do conhecimento. As grandes revoluções científicas raramente se limitam a aperfeiçoar explicações anteriores. E aí elas instalam rupturas. Olha, hoje nós temos lá o carro elétrico, ainda não engoli muito esse negócio. É um negócio estranho, né? Que não tem barulho, não tem fumaça, carro elétrico. Como mostrou Thomas Kuhn, o avanço científico ocorre por meio das crises de paradigmas, nas quais não se substituiu apenas uma teoria pela outra, mas todo o modo de ver o mundo, linguagens, valores e identidades científicas, e por extensão, culturais. Elas entram em colapso. A verdade, nesse contexto, age como um vendaval, desfolha, derruba frutos, expõe galhos antes invisíveis. A filosofia moderna percebeu cedo esse efeito colateral do progresso do conhecimento. Ao identificar as chamadas feridas narcísicas infligidas ao ser humano, Sigmund Freud mostrou que a ciência não apenas amplia o saber, mas fere o orgulho humano ao nos deslocar ao centro do universo, da criação até da nossa própria consciência. E o negócio interessante, essa nave que foi lá para a Lua, qual é a finalidade principal? É mostrar que a Terra é redonda. É interessante, porque ainda um número muito grande acha que a Terra ainda não é redonda. Então a ideia dessa nave Artemis aí, que foi para a Lua, a ideia principal é fotografar a Terra em todos os ângulos. Porque o pessoal fala que Apolo não foi na Lua, não. Tem muita gente que fala que não foi. Então isso, para quebrar esse paradigma que ainda tem muita gente que não acredita que a Terra é redonda. Bom, cada avanço esclarece, mas exige como preço uma revisão dolorosa na imagem que fazemos de nós mesmos. Olha que interessante. A leitura espírita não nega esse cenário. Ao contrário, é parte dele. Desde sua origem, o Espiritismo propõe um diálogo rigoroso com a razão e com a ciência, mesmo quando esse diálogo exige a revisão de crenças consolidadas. Quantas crenças consolidadas ainda tem na cabeça do ser humano? Allan Kardec foi explícito ao afirmar que a fé
que se recusa ao exame racional torna-se superstição, enquanto aquela que enfrenta a crítica fortalece. Nessa expectativa ou nessa perspectiva, a queda das crenças ingênuas não representa o fim do sentido, mas a sua reconstrução em bases mais conscientes. A crise não é vista como fracasso, mas como uma etapa de amadurecimento espiritual. E olha que é mesmo. A verdade pode ser perturbadora, mas não é estéril. Ela desorganiza para reorganizar. Olha que legal. Essa concepção é aprofundada por Leon Denis, para quem o progresso do espírito ocorre por meio de provas que obrigam o abandono de ilusões reconfortantes em favor de uma liberdade moral mais exigente. A verdade nesse quadro não oferece consolo imediato, mas convoca a responsabilidade. Já em Herculano Pires foi um grande filósofo que viveu entre nós aqui no Brasil. Essa tensão assume contornos pedagógicos. Para ele, o espiritismo não existe para proteger o indivíduo do choque com a realidade, mas para educá-lo para enfrentá-la. É interessante. Uma fé que teme a verdade científica revela-se imatura. Olha que é mesmo. Uma fé que dialoga com ela transforma-se em consciência lúcida. O objetivo não é preservar crenças, mas formar espíritos adultos. Nesse encontro entre a ciência, filosofia e espiritismo, emerge uma conclusão comum. A verdade não é neutra, não é indolor e não é automaticamente libertadora. Ela exige trabalho interior, reconstrução simbólica e tempo. Mas, atravessado o vendaval, a árvore não apenas sobrevive, ela pode florescer de outro modo, menos ingênua, mais consciente, menos confortável e muito mais verdadeira. Então, Wilson Garcia, parabéns para você quando você fala que realmente as novidades, às vezes, elas nos causam pânico, mas ao mesmo tempo ela nos mostra que estamos muito além ou muito aquém ainda do que o mundo possa oferecer ao espírito reencarnado. Quando a gente fala, Aleixo, eu vou deixar vocês falarem, hein? Quando a gente fala que o estudo da doutrina espírita, quando você começa, no começo do ano, princípios básicos da doutrina espírita, quando a pessoa recomeça, ele tem um tipo de pensamento. Quando chega no final do ano, o pensamento dele já mudou muito. Porque ele começa a entender que aquele parente, que a sua mãe, que o seu pai, que o seu avô, primeiro que ele não é eterno, mas que eles não morreram. Eles estão vivos. Eles só morreram materialmente, mas estão vivos e contínuos. Então, lá amanhã, eu terei a chance de encontrá-los novamente e dar um abraço nele pessoalmente. Então, tudo isso é uma mudança muito forte de paradigma, porque você é criado desde pequenininho a criar aquela ideia da morte sofrida, e a morte não é sofrida. E o Espiritismo vem explicar exatamente isso.
E as novidades tecnológicas? Cada dia a gente está surpreendido aí com novidades tecnológicas que a gente fica até, nossa, boquiabertos. E a ciência médica? A ciência médica hoje ela está numa proporção de descobertas aí que, olha, os espíritos falaram a Kardec que tem mundos que o espírito encarnado ou desencarnado tem pouca diferença. Ou seja, é uma vida contínua. Por quê? Porque a materialização das coisas ainda é muito pouca, porque as pessoas vão perdendo aquela coisa material falada por Jesus. Vão se desmaterializando com a sua própria característica. Então você muda muito a forma de você pensar. Amigos, a palavra está com vocês. Pode ir, Márcio. Esse texto ele ajuda a gente a fazer uma conexão da ciência com o espiritismo, né? No caso do Kardec com o método científico, que ele sempre disse que, ou defendeu melhor, que o espiritismo deveria ser estudado através do espírito científico, na questão de observando os fenômenos, comparando os resultados e buscando explicações racionais. Um exemplo, os porquês. Dá para a gente lembrar no caso lá das mesas girantes, né, que ele nunca fez. Então, conecta bem a ciência com o espiritismo. E uma complementariedade entre eles é que a ciência ela investiga as questões da matéria, vamos colocar assim, né? E o espiritismo ele amplia essa visão ao incluir a dimensão espiritual, e a gente percebe que não há contradição. No caso, eles se complementam, né? Nos campos diferenciais, eles podem dialogar ao mesmo tempo. Que tem muita gente que é muito radical, né? Às vezes é espírita, não acredita na ciência, desmerece. E tem gente que é muito científico, pegar um médico muito radical assim, nem fala de espiritismo para ele. Mas a gente percebe, principalmente, que os livros de Kardec ou os livros espíritas estão sempre muito atuais quando a gente fala de questões científicas. Às vezes já até falou lá na frente, lá nos livros, e a ciência vem e comprova. E também o que o senhor falou das novas descobertas, os avanços na área da física quântica, a neurociência, que é basicamente novo, né? A questão da neurociência. E também os estudos sobre a nossa consciência, que frequentemente levantam questões que lembram os princípios espíritas, como a sobrevivência da alma, e também que o Marcos falou hoje muitas vezes aí, sobre a influência do pensamento, né? Então, é importante a gente, que ele fala sempre aí para a gente, da gente ver, ter atenção ao nosso pensamento, ao nosso campo mental, né? Quando você fala. Então, isso é muito importante. Muito importante. E é importante a gente respeitar as duas, né? A ciência e o espiritismo. É muito importante. Na realidade, o espiritismo é uma ciência. É uma ciência. É uma ciência que estuda a alma. A alma. Que estuda um outro ser, né? Não é um outro ser, mas nós somos um acoplado. Sim. Matéria, intermediário e o espírito. Não é interessante isso aí? Isso daí a doutrina espírita vem mostrar muito bem. O espiritismo, como você falou, é uma ciência da alma. Só que ele vem falar muito das questões materiais, assim, corpo físico. Jesus já falava muitas moradas na casa do meu pai. Hoje a ciência terrena começa a estudar. E a ciência começa a estudar as questões do mundo espiritual, né, que o Kardec já vinha falando através da orientação do mundo espiritual nos livros. E os espíritos falam que a ciência será uma alavanca até para a divulgação do espiritismo. E o espiritismo ajudará a comprovar muitas coisas, né, das questões que hoje
se a ciência não se aproximar do espiritismo, ele não tem como. Por exemplo, o senhor falou dessa missão lá da Artemis, né? Dessa espaçonave que foi para a Lua. Foi a espaçonave que chegou mais perto da Lua, contornaram por trás da Lua, que eles ficaram meia hora, 40 minutos sem comunicação. Hoje o espiritismo fala de vida. No universo, de bilhões, trilhões já de planetas, e a ciência vem descobrindo já trilhões de planetas, todos eles habitados e com vida. Na nossa visão, ainda a ciência vai falar que não tem vida na Lua. Lógico que tem vida. Os nossos aparelhos, a vibração é diferente, a condição lá é diferente da nossa. Mas a vida. Quando você fala de Marte, a vida. Com o tempo a ciência vai provando tudo isso. A ciência vai descobrindo algumas questões ligado ao universo e ligado a questões aqui da Terra, essas questões da relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, todas essas questões de fluidos, energia, principalmente, né? O fluido é mais difícil, ainda nós descobrimos essa questão, é a matéria-prima do universo, mas sobre energia. Então, é por isso que a gente deve respeitar a ciência. São espíritos que reencarnaram para esse trabalho de descoberta pouco a pouco, né? Porque ainda a gente está no campo do milagroso ainda, né? As pessoas gostam de delirar com alguns devaneios de milagre, e esquece, não usa a racionalidade, né? Por exemplo, você tem um conjunto de mesas, ela falou aqui, quando Kardec usou o quê? A racionalidade. Quando ele viu aquelas mesas girando, voando, ele falou, tem alguma coisa por trás disso, nada, tem alguma força gravitacional, alguma coisa por trás sozinho, disso. Né? Em casa não faz isso, por que aqui está fazendo? Existe algo fora da condição. Tem né? um diferencial aí, né? Tem um diferencial. E só uma questão para conectar, ele não usou o método espírita, ele usou o método científico de constatação. Científico. Não, depois ele descobriu que era questões do mundo espiritual, isso, energia. Energia, sim. As premissas e as respostas, né? Tudo isso. tem que ter uma premissa, então, né? Se a mesa está levitando, tem que ter uma resposta. Se não tiver, como é que ela vai levitar? Sim. Por acaso? Não. Então, pouco a pouco, a ciência vai trabalhando para auxiliar a humanidade, né? É verdade. E pouco a pouco ela vai compreendendo tudo isso que o Espiritismo já vem nos falando sobre as questões. E olha, Aleixo, e eu não sei qual dos livros que ele fala que tem mundos que já está tão adiantado, porque nós queremos a vida eterna. Então, veja, na época do meu pai, na época do meu avô, eles viviam quanto? 40, 50, era idoso já, né? 50, 60 anos. Hoje nós já estamos atingindo 90 a 100 anos. Daqui um tempo, nós vamos passar dos 100 e vamos atingir 120. 100. Por quê? É como eu falei lá daquelas canetas emagrecedoras. Aquilo foi o início. Alguém pegou uma substância, um elemento que faz com que a pessoa perca a vontade de comer, de fazer aquela comilança excessiva, perca a própria pessoa vai perdendo essas vontades, aquelas canetinhas emagrecedoras. Só que é muito caro ainda, não é acessível. Mas aqui no Brasil já quebrou a patente. Então, irão começar a surgir produtos bem mais em conta para a população em geral. Isso eu estou falando um exemplo de uma coisa, mas hoje você vê uma televisão. Eu estava até conversando com a minha esposa a respeito da televisão que a gente tinha. Era aquelas antenas que a gente ainda punha bombril. Aquele em cima da antena para ela não ficar aquela chiadeira, aquele chuvisco, né, na televisão. Hoje você liga a televisão aqui, que nem essa imagem aqui que o Luiz mostra. É uma beleza, ela é praticamente uma foto. Colorida. Perfeita, não tem chiadeira.
E se chiar, a gente já joga fora e pega outro. Então, você vê que as coisas vão se aperfeiçoando através da ciência. Sim. As doenças vão sendo mais descobertas. A forma de você melhorar o seu convívio. Então, hoje, que nem agora, a gente ainda depende muito das energias que são, né, a gasolina, que são ainda causam poluições. Mas já estamos próximo das energias elétricas. Renovável, limpa. E tudo isso vem de muitas coisas que nós já falamos aqui nesse e em outros programas. Através desses adventos, dessas novidades, a gente também evolui quem? O planeta. O planeta. O planeta melhora também, as condições do planeta, ela também vai melhorando. Só que, obviamente, a gente precisa também melhorar as condições humanas, né? Nossa, de dentro, externa. Isso. Então, mas a gente está chegando lá. Só eu ia comentar anteriormente, vou comentar nesse bem rapidinho. Nós falamos da questão tecnológica, 1990, né? A abertura, a globalização. E todas essas mudanças, não importa quem está no poder, lá na presidência, é inerente à nossa vontade, ela vai acontecer. Vai acontecer. E daí aconteceu a globalização, em 1990. E aí veio a tecnologia dos carros mais modernos. Quem estava no poder à época era o Fernando Collor de Mello, mas poderia estar qualquer outro. E daí a gente fala agora, de novo, da questão tecnológica. Sim, há uma questão tecnológica, que até tem isso lá no meu livro, Tendências Globais, Gestão, Treinamento e Desenvolvimento. É uma questão tecnológica agora, mas também agora não é só uma questão tecnológica, é a melhoria do ser humano de dentro para fora. E eu acredito que por isso está sendo tão traumático, porque é fácil mudar o externo, mas de dentro para fora é difícil a gente mudar, a gente melhorar, a gente encarar coisas que não estão na matéria, né, que estão mais no aspecto espiritual, no aspecto comportamental. E isso não é muito fácil, isso vai exigir muito de nós. Então, tem essa questão também. E olha, né? como é bonito o plano espiritual. De vez em quando encarna no nosso planeta um espírito diferenciado. Sigmund Freud, o outro também, que era psicólogo lá, eu esqueci o nome dele. Eles vão, médicos renomados, que reencarnam para trazer essas novidades e mostrar para as pessoas que pode ser melhor. Isso são espíritos que retornam ao plano espírito, plano material, ao nosso planeta, para dar aquele avanço e ser um ícone, né? Avançado. E muitas vezes eles vão trabalhar mais na base científica do que na base espiritual. Às vezes depois, né, eles podem, inclusive, estar em qualquer religião, ou sem a questão religiosa, ou não, né? E eles vão trabalhar primeiro na base científica. Há relatos de André Luiz, que já reencarnou, de Emmanuel, né? Então, e outros, não precisam ser só especificamente eles, para exatamente colaborar com o desenvolvimento do plano mais rápido. Né? E vai colaborar, e vai crescer. Hoje... Não, o relato que o André Luiz encarnou ainda não tem, é o Emmanuel. Hoje nós estamos passando por uma mudança de paradigma. Ninguém mais, quase ninguém, não vou dizer que ninguém, mas quase ninguém mais está aceitando essas ingerências de um país em cima de um outro país. Já está causando uma comoção, uma certa repulsa, né? Eu acredito que vai crescer isso. Existe um livro, Marcos, chamado A Decisão, que, se eu não me engano, ele é psicografado por Samuel Neto, alguma coisa assim. E esse livro, eu trago ele numa próxima oportunidade para a gente. Esse livro ele foi escrito pelos espíritos. Olha que interessante. André Luiz e Chico Xavier. E tem um capítulo do livro que tem o relato já do Dr. André Luiz dizendo sobre essa encarnação dele. Ele já está voltando. Eu não me recordo o nome agora, talvez vocês possam me ajudar. Eu não sei se é Laurita, se é alguma coisa assim.
Não que conheço. esteve presente na última encarnação dele, que foi inclusive mãe, e volta com ele agora para dar o mesmo amparo para ele. Depois eu trago para a gente ler, aí a gente comenta aqui, a gente mostra para o pessoal. É um livro chamado conheço. A Decisão. Eu comprei dentro de uma casa espírita, tudo certinho, do médium Samuel Neto, e escrito por ambos, Chico Xavier e André Luiz. Aí, se eu tiver um tempinho aqui, eu procuro rapidinho aqui no celular e mostro para a gente. Tá? E é isso, o avanço, Na ciência. independente da gente querer ou não, ele acontece. O avanço da tecnologia E já é uma os ciência. espíritos falam na lei do progresso, eles falam exatamente isso. É a mesma coisa você tentar se colocar na frente daqueles caminhões que vão derrubando tudo, e eles vão passando por cima da situação. Bom, nosso horário já se foi. Amigos, olha, é muito bom falar de espiritismo, falar das coisas, então a gente às vezes passa até o tempo. Sim. Então vai lá, Nádia. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso, se você deseja nos conhecer melhor, visite o nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. É isso. E agora vamos fazer uma prece para harmonizar ainda mais, equilibrar o ambiente, agradecendo mais uma vez a oportunidade desse trabalho, desses esclarecimentos, que é o caminho para o despertar da nossa consciência, né? Por isso o Espiritismo é uma ciência da alma. Que Deus e o nosso Senhor Jesus nos ampare, nos auxilie, para que nós continuemos nessa caminhada, nesse propósito de libertador da consciência, porque para mim o Espiritismo é um processo libertador de consciência. Agradecendo a equipe espiritual dessa casa que eu digo também, que ampara essa instituição, né, de ensino, e ampara esse nosso programa, essa equipe espiritual da USE, aos nossos queridos ouvintes que estão conosco nesse momento, que possam receber essas boas energias para o equilíbrio do seu espírito, automaticamente do seu corpo físico. Que Deus e o nosso Senhor Jesus nos ampare hoje e sempre. Graças. Isso, Marcos. E aí eu vou me despedindo aqui, agradecendo a esses ouvintes que estão conosco. São ouvintes de todo lugar, do estado de São Paulo, de Guarulhos, do nosso Brasil. Então, que Deus abençoe a todos e estejam sempre conosco todas as terças-feiras a partir das 14 horas. Não é, Nádia? Isso, muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente dia e vamos sempre nos conectando por aqui e aguardamos vocês para o próximo programa. Vou fazer das minhas preces, a despedida final, né? Agradecendo mais uma vez essa equipe de trabalho, né, Gouveia? Seu Luiz, nosso professor, Nádia, Luiz Leite, Nilce, a Nilce, a a flor do nosso programa, hein? Ei, cadê ela? No presencial tá difícil vir, né? Vai vir mais online. Aí nós falamos no primeiro programa lá do online, né? De semana passada. O online é necessário, né? Também para esses momentos. A senhora Thaídes, que hoje teve questão médica, né? Para resolver. Então, que todos os nossos ouvintes, um imenso agradecimento, que todos possam ficar na paz e na luz de Deus e nosso Senhor Jesus. Fiquem em paz. Muito obrigado. Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio. 24 horas tocando tudo.